deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, apresentou à Casa o projeto de lei 304 de 2021. Na proposta, o deputado quer declarar a Estrada de Ferro de Campos do Jordão patrimônio histórico, social e tecnológico. O que vai mudar para os trabalhadores e para a população com esse tombamento? Vamos saber no Ideias e Debates de hoje, com a presença do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Melissa, pela iniciativa, pelo convite, pela iniciativa de promover esse importante debate na TV Alesp. Recebo também o presidente da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro de Campos do Jordão, Fabrício Donizete Cruz de Jesus. Seja bem-vindo, Fabrício. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Deputado, muito obrigado pelo convite também à TV Assembleia. E vamos fazer um debate democrático, limpo e transparente para todos que nos assistirem. Eu recebo também a operadora de ferrovias, Regina Helena Lopes. Seja bem-vinda, Regina. Obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos. Muito bacana esse debate, como a gente estava falando antes aqui do programa, tem muitas estradas nesse perfil aí da Estrada de Campos do Jordão, e esse é um debate que é interessante para que a gente conheça que é um patrimônio do Estado e a gente precisa saber um pouco mais sobre isso. Deputado, o senhor apresentou o projeto de lei 304 de 2021, que declara a Estrada de Ferro de Campos do Jordão como patrimônio histórico, social e cultural e tecnológico. Qual que é a importância para os trabalhadores e para a população da aprovação desse projeto? Olha, Melissa, primeiro que esse projeto foi construído coletivamente, né? Juntamente com os trabalhadores, com as trabalhadoras da ferrovia, com a comunidade, com a população. Então, é uma reivindicação, uma construção coletiva. E nós temos, basicamente, dois grandes objetivos com a apresentação desse projeto de lei que já começa a tramitar na Assembleia Legislativa. O primeiro dele é pressionar o governo a investir mais recursos na ferrovia. A ferrovia não recebe recursos adequados e ela tem uma importância não só turística, mas, sobretudo, prática de transporte dos trabalhadores de Pindamonhangaba. E, em segundo lugar, nós queremos preservar essa ferrovia que está prestes a ser privatizada. E se for privatizada, é o fim. Nós sabemos o que acontece com as privatizações no estado de São Paulo. Então, foram esses dois objetivos. Tem outros também, logicamente, que a Regina vai poder falar, e o Fabrício também, mas nós somos contra essa privatização, que ela é perigosa, nós sabemos como funciona no estado de São Paulo, e também para que haja mais investimento. O governo tem que investir recursos, porque os trabalhadores de Pindamonhangaba e da região dependem desse transporte, é um transporte fundamental e histórico na região. Então, tem que ter investimento. Uhum. Fabrício, conta um pouco da história da Estrada de Ferro aí de Campos do Jordão, para quem ainda não conhece, para saber, né, do que se trata exatamente o que vocês estão pleiteando, falando. Bom, vamos lá. A centenária Estrada de Ferro Campos do Jordão, né, foi idealizada pelo médico sanitarista Emílio Ribas, né, e o engenheiro Victor Godino, né, que iniciou a proposta lá em 1912, né, com o projeto de levar os enfermos em época para tratamento em Campos do Jordão, né, e depois do início dos trabalhos, a ferrovia foi inaugurada em 15 de novembro de 2014. Né. Hoje, a Estrada de Ferro Campos do Jordão é um complexo, né, que tinha uma operação variada de equipamentos que era voltado para o turismo da região, né, como serviços ferroviários, os trens, os parques, o teleférico em Campos do Jordão, ali no Parque Capivari, que era da Estrada de Ferro Campos do Jordão, bem como o pedalinho também, que se encontrava ali no Lago do Capivari, né, que hoje passaram para a concessão, para a iniciativa privada, né, também operamos o trem do subúrbio, né, e também o Centro de Memória Ferroviária, localizado em Pindamonhangaba e na cidade de Campos do Jordão.
Além dos trens turísticos, né, a ferrovia ela opera o trem de subúrbio, como falei, entre a região central de Pindamonhangaba e o bairro Piraquama, né, a fim de facilitar o deslocamento dos moradores ali da região ali do bairro rural, que ainda é precária por meios rodoviários, né? Então, hoje a Estrada de Ferro Campos do Jordão está localizada no Vale do Paraíba e conecta o município de Pindamonhangaba a Campos do Jordão, passando pela cidade de Santo Antônio Pinhal. Regina, eu queria que você falasse um pouco da operação, mas eu queria que você falasse assim do fluxo de pessoas que acessam a estrada hoje e também das condições em que a estrada se encontra. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, hoje a ferrovia quase que não está funcionando mais trem nenhum, né? Nós temos apenas um bonde turístico lá em Campos do Jordão, que funciona ali dentro da cidade, vai até lá o portal, só de entrada. E aqui em Pindamonhangaba, nós temos um bonde elétrico que tem uma classe que leva a população que mora na zona rural, os trabalhadores que vêm para a cidade trabalhar e retornam no final do dia. Devido aos diversos furtos que vêm ocorrendo nesse último mês, já foram mais de 15 furtos dentro de um único mês. Então, devido a esses furtos da catenária, está parado. Infelizmente, a população está sem esse acesso ao bonde no momento. Nós tínhamos, até 2017, o trem de serra, que fazia um passeio maravilhoso pela Serra da Mantiqueira, né? Também está parado, como eu falei, desde 2017, por falta de manutenção, por falta de investimento na linha férrea. E, então, no momento, só está funcionando o Campos do Jordão. Deputado, a Regina acabou de falar para a gente sobre essa questão da viagem que era feita na Serra da Mantiqueira, que provavelmente devia ter uma paisagem maravilhosa aí para as pessoas que acessavam aí esse trem. E aí, deputada, se a gente for analisar em outras situações, em outros países, por exemplo, a Europa tem uma tradição muito grande nesse turismo ferroviário, né? É uma característica, aliás, muita gente sai de um país para outro para ir passear de trem pela Europa, que é bem legal, bem bonito. Eu queria que o senhor dissesse se o senhor acha que esse tombamento poderia também contribuir nesse sentido. Não, sem dúvida. Olha, o Brasil ele já foi um país que tinha um modal ferroviário muito grande, porém esse modal foi destruído, principalmente pela política econômica dos generais, dos governos militares, que optaram porque eles jogaram peso um pouco antes deles, mas jogaram peso na indústria automobilística, né? Então, com isso, o modal ferroviário foi sendo minado, abandonado, através de uma política deliberada de destruição das nossas ferrovias, de privatizações, mas, sobretudo, de destruição desse modelo. O Brasil é um país continental, ele deveria ser atravessado, né, por várias ferrovias, transportando cargas e a população, né, jogando peso nessa questão também do turismo, mas infelizmente a opção do Brasil foi a pior possível, além de destruidora do meio ambiente, da poluição do ar, né, ela também inviabilizou o pouco que nós tínhamos de ferrovias em todo o território nacional. Mas, na verdade, eu falei do governo militar, mas começa com Juscelino Kubitschek, com o processo, né, de fortalecimento da indústria automobilística, e é intensificado depois desse mesmo processo nos governos anteriores. E até hoje, infelizmente, é assim. Mas esse quadro tem que ser revertido, até por uma questão também ambiental. É urgente, né, a construção de ferrovias no Brasil. Repito, o Brasil é um país continental, ele tem que ser atravessado de ponta a ponta por várias ferrovias.
o senhor faz uma observação muito importante, deputado, sobre a questão ambiental, que a energia limpa, né, o que move aí as ferrovias. Então, isso também é uma questão a ser observada, inclusive, a gente aí colocando num âmbito maior, num olhar maior da agenda ambiental que é debatida aí no mundo inteiro, e a gente, obviamente, que precisa se ajustar de todas as formas. Então, Você bem vê que, importante. Melissa, até recentemente nós tínhamos o trem que fazia São Paulo, Rio de Janeiro. Não existe mais. Olha que absurdo. As pessoas, ou elas vão de avião, ou de carro, de ônibus, né? E você tinha essa opção. E esse serviço está hoje desmontado, infelizmente, porque faz parte dessa política, né? De fortalecer a indústria automobilística e a indústria do petróleo também. Importante, são dois grandes lobbies, duas forças econômicas monstruosas no Brasil que são destruidoras do meio ambiente. Sem dúvida. Fabrício, como é que vocês enxergam essa possibilidade do trem ter esse peso turístico? Vocês já falaram que isso de alguma forma já foi usado mais para turista, que vocês têm aí o bondinho em funcionamento, mas tornar isso como uma referência no município. A gente já sabe, todo mundo quer ir para Campos do Jordão é um município bastante acessado aí pelas pessoas, mas ter ainda mais motivos para ir a Campos do Jordão, vocês acham que é interessante para vocês que trabalham na ferrovia e para a população? Sim, em se tratando de turismo nacional, né, o Vale do Paraíba hoje ele é tido como uma região completa. Né? O que significa isso? Ele transforma a cidade de Pindamonhangaba, né, sentido a Campos do Jordão, em uma referência de turismo ferroviário. Veja, a Estrada de Ferro Campos do Jordão é a única ferrovia ainda operada pelo governo, ou seja, o governo do estado de São Paulo. Né? E um dos potenciais de exploração turística ferroviária que temos entre os municípios é a integração da Estrada de Ferro Campos do Jordão, né, que hoje está vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitano, com as prefeituras, as entidades, né, os diretores de turismo das regionais, né, os delegados de turismo, entidades, né, e iniciativa privada, fazendo essa parceria, essa fomentação de uma única ferrovia, né, que consegue superar uma inclinação de 11% de elevação, que é muita coisa para um trem, né, vencer, né, uma Serra da Mantiqueira numa inclinação de 11%, que é a única do Brasil, passando pela Serra da Mantiqueira, ele tem um potencial muito grande de exploração. E só para se tratando dessa integração, o Vale do Paraíba ele possui 5 circuitos turísticos que poderiam ser integrados com o complexo ferroviário, que é o circuito da Mantiqueira, né, o circuito do Vale Histórico, o circuito Caipira, o circuito do Litoral e o circuito religioso. Só para a informação desses 5 circuitos aqui, se somado o circuito religioso que liga Aparecida, Guará e Cachoeira Paulista, a gente está falando de 14 milhões de romeiros e peregrinos ali que buscam o turismo religioso. Só no trecho de Campos do Jordão e Pindamonhangaba passa mais de 1.400.000 peregrinos todo ano fazendo a romaria até a Basílica da Nossa Senhora Aparecida, né? Então, veja, a expansão ferroviária integrando com o poder executivo, né, que é a prefeitura e demais entidades, consegue fomentar, né, essa expansão ferroviária. Um dos exemplos que pode ser feito, e foi um projeto já entregue para o governo desde 2017, quando fiz todo o estudo e levantamento, é a reativação do centro de memória, né? A criação do roteiro de Conhecer no Chão de Fábrica. Hoje, a Estrada de Ferro Campos do Jordão é a única oficina do Brasil que ainda mantém serviços especializados em madeira e maquinários de 1937. Um bem histórico ali, produzido manualmente e não é explorado no conceito de turismo, né, cultural. A expansão do complexo turístico ferroviário que interliga o projeto Cerâmica em Pindamonhangaba, que para
Em Pina tem um grupo de artesãos que fomentam aquele trabalho, não é explorado. O circuito gastronômico poderia ser integrado até a estação Pirapuama. O circuito religioso na estação expedicionário, que ali tem um centro que tem todo ano uma festividade do religioso, né? E o ecoturismo interligado no Parque Reino das Águas Claras, que tem o atrativo como a história do Monteiro Lobato. Então, todas essas atratividades que a ferrovia pode explorar com seus 21 quilômetros dentro da cidade de Pindamonhangaba até Campos do Jordão, totalizando 47 quilômetros, tem potencial de expansão turística e não é aproveitado pelo governo hoje atual, né, para poder fomentar essa expansão. Uhum. Regina, quando a gente está falando aqui, dando bastante ênfase para essa questão do turismo, mas no dia a dia, as pessoas também poderiam trabalhar nas cidades vizinhas, enfim, visitar ali parentes, usar essa ferrovia de uma maneira também mais cotidiana. E aí, eu queria saber se existe essa possibilidade desse uso mais cotidiano, ou seja, das viagens com não com espaçamento de tempo muito grande, periódico, que nem aqui na capital, a gente tem os trens que saem, sei lá, a cada 8 minutos, a cada 3 minutos. Talvez aí não fosse ideal esse tempo que é curto, mas numa periodicidade interessante para que as pessoas pudessem circular entre esses municípios. É viável? Sim, é viável. Na verdade, nós tínhamos, até interromper devido aos curtos, nós tínhamos 5 por dia. Saía um às 6h15, 6h30 da manhã, porque ia até a zona rural e trazia os trabalhadores para o centro, né? Chegava aqui em Pina, no centro, por volta de 8, 8h10 da manhã. Depois tinha outro trem às 9 da manhã, tinha outro trem às 11h30 da manhã, às 13 horas e às 16h15, que era o último, que era a hora que levava os moradores de volta para a zona rural. E agora que está parado, eles reclamam muito, porque primeiro que o valor do trem é um valor melhor do que o do ônibus, né? O trem é R$3,50, o ônibus, se eu não me engano, é R$4,20, R$4,30, então já tem um custo melhor para que eles possam vir para a cidade. O trem já é uma tradição, eles já gostam por si só de vir para cá com o trem. Então, com certeza seria viável e poderia estar sendo utilizado com mais horários, sim. É muito interessante a gente saber disso, né, deputado? Porque a gente entender de uma forma ampla toda a questão, não só como o turismo, claro que é importante ali a gente dar essa ênfase, porque isso talvez até consiga pagar a manutenção dessa linha, mas também do dia a dia das pessoas que precisam se transportar de uma cidade para outra ali com rapidez, porque o trem não pega trânsito, então, quer dizer, é bem interessante. Aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do investimento, deputado, porque o que é necessário para manter essa estrada em funcionamento como um polo turístico? É um investimento muito grande? Não é um investimento muito grande, na verdade, né? E o Estado tem recursos para isso, eu acompanho a execução orçamentária, aqui nós aprovamos o orçamento e quase não há destinação orçamentária para as ferrovias do Estado de São Paulo, sobretudo para essa. Então é possível sim. Inclusive agora na LO, na Lei Orçamentária, nós vamos destinar um valor bem maior para essa linha. E na verdade, tentar impedir a privatização, de alguma forma, porque com o tombamento ela não poderá ser privatizada e o governo vai ter que investir. O fato é que o investimento não vai significar nenhuma oneração para o Estado, tem 260 bilhões de reais de orçamento, então o orçamento é pequeno, ele não vai, eu diria que nem fazer cócegas no orçamento bilionário do Estado de São Paulo. E o retorno social para a população vale a pena. Não só social, mas
também turístico, né, e econômico até para a região, como o Fabrício colocou muito bem, se fosse reativada essa linha férrea que ele falou, contemplando todo o turismo religioso, por exemplo, que vai até Aparecida, imagina, isso daí daria até lucro, seria rentável, né? A ferrovia seria autossuficiente do ponto de vista econômico. Então, falta interesse político de investimento na área. Mas a questão orçamentária, sinceramente, é a menor possível essa. Não é esse o motivo do não investimento. Fabrício, o deputado acabou de tocar num ponto que eu acho que é bem importante a gente falar, enfatizar aí, que é a questão da interligação com os municípios, que pode até fazer com que se pague a ferrovia. A gente sabe que tem várias ferrovias no estado de São Paulo. São Paulo transportou café e outras coisas aí pelas estradas de ferro durante muito da sua história, né? E eu queria saber se a estrada de vocês tem a possibilidade, por exemplo, de interligar com outras estradas também que está ali mais ou menos nas mesmas condições e até aumentar essa malha viária aí para ferroviária, melhor dizendo, para chegar a outros municípios e aí fazer uma interligação ainda maior aí dentro do estado. Sim, há possibilidade, porque a CPTM hoje, ela tem o expresso turístico, né? E tem um projeto antigo, né, que já interligava Pinda, como o deputado mesmo mencionou, que fazia Rio-São Paulo, né? Existe um projeto na CPTM, que é a fase 2 do expresso turístico, que liga a Estação da Luz até Pindamonhangaba, saindo de 5 horas da tarde da Estação da Luz, chegando 8 horas da noite em Pindamonhangaba. O projeto que foi entregue para o governo, ele prevê o quê? A expansão dessa malha ferroviária, no qual o usuário que desembarca da cidade de São Paulo, chega em Pindamonhangaba 8 horas da noite, né, faz a pernoite na cidade, né, beneficiando os bares, hotéis e restaurantes, e no outro dia ele escolheria a opção ir para Aparecida, né, para fazer o circuito religioso, o expresso turístico, o expresso religioso, ou ele escolheria fazer o expresso turístico interligado a Campos do Jordão, que já é um serviço operado pela Estrada de Ferro Campos do Jordão. Em época, eu busquei, né, a integração com a Basílica de Aparecida, com os diáconos, estavam lá, os ecônomos, os padres ecônomos, que trabalham com a economia lá da Basílica, e estavam fazendo parceria junto com o prefeito, né, de Aparecida e os demais prefeitos ali da região, onde interligar essa intenção dessa expansão da malha ferroviária, né? Então foi entregue todo um projeto, mas foi arquivado, engavetado aí pelo governo nesse incentivo. Só para vocês terem uma ideia, a ferrovia operando hoje de Pinda a Campos do Jordão, com seu 100% de potencial, de todos os seus horários, operações, a gente está falando de uma margem de 23 milhões. Mas hoje, né, o sucateamento da Estrada de Ferro Campos do Jordão é tão grande que ela não chega nem 10% da receita que ela deveria ter. E isso impacta diretamente os servidores, porque os servidores, além de ter o salário ali que é pago pelo Estado, eles têm um prêmio de participação de produtividade. Ou seja, desde 2017, que vem sendo feito o sucateamento da Estrada de Ferro Campos do Jordão e não tem investimento, acaba caindo a receita. E quando cai a receita, impacta diretamente na vida do servidor não conseguir pagar essa premiação. E a gente está falando de servidores que ganham hoje ali um auxiliar, né, que é a primeira classe, né, de manutenção, um salário mínimo. E sem esse prêmio de incentivo, que estamos falando de R$ 435 que o governo não consegue pagar, deixa alguém passando fome hoje. Então, você vê um potencial de uma Estrada de Ferro Campos do Jordão que consegue chegar a 23 milhões, não consegue chegar hoje nem 1 milhão de receita no final do ano. O Fabrício falando, eu só
pensando na vista que deve ser essa estrada maravilhosa. Deve ser a coisa mais linda, porque todo o caminho que é percorrido para até chegar da Estação da Luz até Pindamonhangaba e depois até Aparecida é bonito e deve ser um passeio muito agradável, deve ser muito bacana, tanto para levar as crianças para ensinar ali coisas diferentes, um ar diferente ali para as crianças, eu acho que é bem interessante. Regina, tem uma estimativa de quantas pessoas tem potencial para a estrada transportar? Essa estrada teria potencial para transportar? Há uma estimativa? E outra coisa, a gente está falando aí de pessoas que estão indo de uma cidade para outra. O trem também teria essa capacidade de carregar, por exemplo, bagagem? Sim, dá para levar, poderia estar levando bagagem também. A estimativa do bonde, que é do centro de Pindamonhangaba para os bairros rurais, antes do furto, em média, estava de 70 a 140 passageiros dia, podendo carregar por horário, no máximo, 244 pessoas em cada horário. Nos trens de serra, de Pinda a Campos do Jordão, poderia ser feito 84 passageiros ao dia. E de Campos do Jordão, passeio de serra até Santo Antônio do Pinhal, 168 passageiros ao dia. É bem interessante isso, inclusive, voltando às questões que o deputado mencionou antes, da questão ambiental, se a gente for analisar isso, são 230 carros com uma pessoa só, 230 carros a menos, né? Então, quer dizer, é bem interessante a gente analisar por um ângulo um pouco mais ampliado, né? Deputado, existem outras, como eu mencionei antes, existem outras estradas de ferro com as mesmas características históricas da estrada de Campos do Jordão. A gente tem, como eu estava mencionando para o senhor aqui, na Zona Sul, a Sorocabana, que descia a serra, né, nos anos de 1970, acho que até, se eu não me engano, até 1990, essa estrada teve funcionamento aqui na Zona Sul. E aí eu queria que o senhor avaliasse também essa questão. O tombamento pode contribuir com outras estradas que estão inativas ou ativas só para transportar cargas, para que seja, de fato, ativado aí um turismo diferente no estado? Olha, você citou muito bem, Melissa, essa Sorocabana que eu conheço muito, porque eu sou do Jardim Primavera, ali da região da Cidade Dutra, e essa linha férrea passa dentro do bairro que eu moro. Então, eu nasci vendo os cargueiros e utilizei muito esse trem turístico para Santos. Eu descia de domingo com meu pai, com os meus irmãos, com a minha mãe, com a minha família, nos anos 70, quando eu era pequeno, ainda me lembro que nós fazíamos essa viagem usando essa linha, né, que saía, acho que da Estação da Luz, passava Santo Amaro, na região ali da Marginal, Jardim Primavera, Cidade Dutra, ia Parelheiros, Marcilac, descia a Serra, né? Era uma viagem lindíssima. Tem até uma música do Guilherme Arantes que se chama, que ele fala, tirei um dia de Sorocabana, né? Ele fala dessa descida e vai falando da paisagem lindíssima que você vê quando você desce para Santos. Agora, tem outras estradas também turísticas, outras linhas turísticas, né? Nós temos em Paranapiacaba, nós temos em Mogi das Cruzes, aquela que faz com a Estação da Luz, Campinas, nós temos Paraguaçu Paulista também, Jundiaí, Estação da Luz. Então, nós temos algumas outras que podem ser fortalecidas com esses investimentos. Por isso que eu acho que esse debate também sobre a linha férrea de Campos do Jordão, essa luta do Fabrício, né, da Regina e de tantos outros de Pindamonhangaba, vocês vão estar também estimulando outras lutas no estado de São Paulo, porque isso acende o debate sobre a reativação das ferrovias e a valorização das poucas existentes. Eu acho que tem umas 14, se eu não me engano, no estado de São Paulo, fazendo esse tipo de transporte turístico, alguma coisa
nessa linha. Mas esse debate é muito importante. Esse debate incentiva, promove, estimula, né, a luta em defesa da ferrovia no estado de São Paulo. Fabrício, vocês conhecem as outras ferrovias, a situação de outras? Como é que é? Tem um contato entre vocês, uma interligação? Como é que funciona? Então, eu particularmente eu tive bastante contato, né, mas com ferrovias que operam como segmento privado, né, ali de Guararema, um exemplo, né, que tem uma concessão ali, e eu vejo o potencial ali turístico muito grande. Por quê? Porque tem um incentivo, né, tem um fomento, tem a exploração, tem a captação e geração de receita, né? Então, comparando o segmento ferroviário, que nós estamos falando de uma ferrovia centenária que possui 47 quilômetros de extensão, né, que tem opções de expandir ainda mais, opções de poder fomentar ainda mais, né, o seu marco, né, transformar numa centenária, numa ferrovia de 200, 300 anos, mantida ainda pelo órgão do governo, no qual beneficia o usuário final. Porque se você pegar hoje uma iniciativa privada, comparando o segmento ferroviário, o usuário vai pagar 3 vezes mais o valor para um serviço privado, sendo que no serviço, né, operado pelo governo, ele consegue baratear o custo de passagem e assim atender mais a classe, né, mais as pessoas no seu cotidiano, né, no sentido do poder aquisitivo de cada pessoa. Hoje tá segregado esse tipo de serviço. Então, assim, conhecemos bastante, né, as operações, entendemos que o potencial hoje que temos pode ser mais aproveitado e expandido, né? Mas é um recurso que não está sendo aproveitado, e sim sucateado para concessão e privatização. É importante a gente destacar, né, Fabrício, que a gente não está falando da construção de uma estrada do zero, a gente está falando da melhora, modernização e funcionamento de uma estrada que já existe, né? Como você falou, são 47 quilômetros, que é muita coisa, né? Então, eu queria que você até completasse falando sobre a perspectiva, né, para vocês do setor, desse projeto do deputado, para vocês, porque como a gente havia comentado antes, de alguma forma, conforme for tramitando dentro da casa o projeto do deputado, isso obviamente que vai inspirar outras estradas de ferro a buscar esse mesmo patamar. Então, eu queria saber da perspectiva, como é que vocês estão conversando entre vocês sobre isso. Assim, nós entendemos que a preservação do patrimônio histórico-cultural é uma condição necessária para a estruturação de uma sociedade de sua entidade. Ou seja, a ferrovia, qualquer segmento que a ferrovia ela opere, a preservação do patrimônio é a suma importância, é a estrutura, é o pilar, né? Por quê? Porque ela contribui largamente com a sustentabilidade do seu desenvolvimento. E isso, a gente discutiu bastante, né, deputado? Isso está previsto já no artigo 215 e 16, né, da Constituição Federal, que lá diz claramente que a competência do Estado em garantir o exercício de direito cultural, acesso às fontes de cultura e a preservação do patrimônio nacional, conforme está apontado em seus artigos. Qual é o fim disso? É preservar o patrimônio histórico-cultural. Nós estamos falando de uma ferrovia desde 1912, que criou todo o seu marco histórico, né? Que criou uma geração, que levou o desenvolvimento de cidades, de Pindamonhangaba, Santo Antônio e Campos do Jordão. As cidades cresceram em volta, praticamente, da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Então, esse reconhecimento cultural, patrimônio, esse tombamento, né, ele vai de encontro com a preservação da história, do bem que está se perdendo. Se a gente for ver, os bens hoje, ele acaba se perdendo, né, porque não é atividade fim do governo preservar o bem histórico. Para ele é mais fácil fazer a concessão e exploração de um bem para gerar o retorno, mas não para a sociedade, mas retorno financeiro para ele mesmo. E isso acaba se perdendo o valor a longo prazo. Então, isso é de suma importância, a preservação do patrimônio histórico nesse projeto de lei do deputado. Uhum.
Regina, eu queria saber da operação da locomotiva. Primeiro, antes de mais nada, eu queria saber do seu papel de mulher dentro desse contexto, se você é exceção ou se tem outras mulheres aí que têm essa função de. Vamos falar de pilotar, porque eu acho que não é esse o termo correto, eu sei, mas eu acho que fica mais inteligível para as pessoas em casa. De conduzir a locomotiva, eu queria saber se tem outras mulheres e como é que funciona. E se quando o tombamento for confirmado aí pelo projeto do deputado, se você acha que pode, de repente, trazer alguma diferença para o seu trabalho, por exemplo, equipamentos mais modernos, ou vai se manter tudo no antigo, no tradicional, mas que funciona sempre muito bem. Na verdade, eu não opero o trem. O meu cargo é operador ferroviário, mas eu trabalho na parte de bilheteria, trabalhei por muitos anos como a monitora dentro do trem, então eu que contava as histórias durante todo o trajeto. Gostaria muito de ter tido essa oportunidade, mas na ferrovia, infelizmente, até hoje, nunca existiu uma operadora para, digamos, pilotar o trem. Ai, Gostaria de ter sido pioneira nisso, mas nunca houve, infelizmente. Seria bem legal se isso ainda um dia acontecesse. E sobre o tombamento, eu, como funcionário, gostaria muito que isso acontecesse, porque eu acho que vai preservar nosso patrimônio histórico, cultural. Eu acredito que, se for privatizada, dentre muitas outras coisas negativas que isso pode causar, uma delas é que a empresa não vai estar se preocupando tanto com a parte histórica da ferrovia, tendo em vista que ela visa mais a parte do lucro, né? E então eu acho muito importante que aconteça esse tombamento, sim. Fabrício, vamos fazer um movimento para ter mais mulheres, por favor, né? Conduzindo os trens na cidade, por favor. Conta pra gente um pouco sobre a construção do projeto. No comecinho do programa, o senhor falou que esse projeto foi escrito com a ajuda das pessoas que trabalham ali na ferrovia. E eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro, porque às vezes as pessoas de casa não conhecem o andamento de uma proposta e acham que, às vezes, é aleatório ao mandato do deputado. O senhor é um deputado da educação, mas está aberto a enxergar propostas de outras áreas também. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre essa construção do projeto. Olha, Melissa, o nosso mandato é um mandato popular, coletivo. Ele é uma ferramenta dos movimentos sociais, dos movimentos populares, é uma ferramenta dos trabalhadores, da população. Então, as pessoas utilizam o nosso mandato para fazer as suas intervenções, né? E não foi diferente, não está sendo diferente também em relação a esse tema tão sensível a nós. Você falou, eu sou um professor, diretor de escola pública, que defendo a educação, mas nós defendemos também a cultura, o patrimônio histórico, o meio ambiente, né? As lutas em geral dos trabalhadores. E essa é uma luta muito importante. Ela é fundamental, é uma estrada de ferro centenária que tem uma função importante no desenvolvimento da região. E o projeto ele é consequência de uma mobilização que existe na região. A mobilização que está sendo organizada na região pelo Fabrício, pela Regina e outros trabalhadores e outros grupos organizados, foi responsável pela construção não só do projeto, mas tem também já uma representação, um pedido de tombamento no IPHAN, do próprio movimento, o Fabrício pode falar. Nós entramos com outro pedido de tombamento no IPHAN para reforçar o pedido já feito na região, pelo grupo organizado pelo Fabrício, que é um funcionário histórico da ferrovia, a Regina também, e eles são defensores desse movimento. Mas o projeto de lei, toda a nossa luta, ela é coletiva porque ela é construída por todos esses atores, por todos esses segmentos dos movimentos de Pindamonhangaba e outros do estado de São Paulo. Essa tem que ser a função do mandato. O mandato não é do deputado, o mandato é uma ferramenta da população.
né, para viabilizar as lutas e as reivindicações. O deputado representa isso, mas não é dele o mandato. Então, e o nosso mandato é popular e é coletivo. A maioria dos nossos projetos são feitos exatamente dessa maneira. Não é coisa que, da minha cabeça ou da assessoria, são projetos que são construídos a partir de movimentos reais da sociedade viva em movimento. Muito bem, muito bacana. Eu queria, então, Fabrício, que você falasse um pouquinho desse processo de tombamento do IPHAN. Eu acho que é importante a gente contextualizar, até para entender as outras frentes em que estão sendo tratados o assunto. Legal. Com a iniciativa do deputado em apresentar o projeto de lei, né, por parte do Estado, ou seja, do Legislativo, em reconhecer, né, a ferrovia como uma centenária, um marco histórico, um patrimônio, né, da cidade, de histórico cultural, né, aproveitei a oportunidade e já ingressei também no IPHAN, né, pedindo reconhecimento, né, da Estrada de Ferro Campos do Jordão como um histórico cultural. Veja, novamente, é uma ferrovia centenária desde 1912, que ali conta no seu centro de memória passagens históricas de equipamentos, servidores, né? São contos que a ferrovia traz para a cultura, os pontos de referência da cidade de Pindamonhangaba, Santo Antônio, Campos do Jordão, é o ponto de referência histórico-cultural, a Estradinha de Ferro, como bem conhecida por todos carinhosamente, a Estradinha de Ferro Campos do Jordão. Veja, então, assim, diante de todos esses contextos, né, que foram apresentados, discutidos aqui, nós entramos também no IPHAN, né, pedindo esse reconhecimento pelo Instituto, né, por um órgão federal que reconheça. A Pindamonhangaba, né, pelo prefeito, ele já reconheceu, né, ele emitiu um decreto aí recentemente, né, reconhecendo a parte de Pindamonhangaba com a sede, né, que foi construída em 1930, a estação e a oficina, que é a histórica oficina da Estrada de Ferro Campos do Jordão, como um tombamento bem histórico. Mas falta a parte de Santo Antônio e Campos do Jordão. Então, com o projeto de lei do deputado, indo de encontro com o projeto já protocolado no IPHAN, ele faz essa junção do marco ferroviário, né, de Pinda a Campos do Jordão, do reconhecimento histórico. E tanto é que na lei orgânica de Pindamonhangaba, nos seus artigos 215 e 16, 235, lá diz que a Estrada de Ferro Campos do Jordão, ela é reconhecida como um patrimônio histórico da cidade. Então, tudo isso foi levado para o IPHAN, né, tudo isso foi levado para o deputado, no qual ele reconheceu e levou a causa o projeto para votação, e o IPHAN agora está em análise do projeto apresentado lá para esse reconhecimento de preservação patrimonial cultural da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Olha, muito bacana isso, e pensar nessa possibilidade que em breve, né, de reativação plena da estrada é bem bacana. Também faz parte do desenvolvimento do Estado, com certeza, muito embora a gente esteja falando de recuperar uma tradição, né, um meio de transporte que surgiu há mais de 100 anos, mas com certeza ele está muito ligado com todos os projetos de desenvolvimento que a gente tem visto aí, que há uma intenção de fazer nesse momento. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, foi muito bacana essa conversa, conhecer um pouco da estrada de Campos do Jordão, de Pindamonhangaba. Eu acho que é bem interessante para a gente também se interessar por essas questões que às vezes não é do nosso dia a dia, não é do nosso dia a dia de quem está aqui em São Paulo, e que é tão importante quanto. Queria pedir as considerações finais de cada um. Regina, por favor. Eu agradeço, para mim foi um prazer imenso estar aqui participando com vocês. Confesso que estava um pouco nervosa, mas foi muito bom bater esse papo aqui com vocês sobre a nossa centenária ferrovia. Muito obrigada ao deputado, muito obrigada a você.
Foi um prazer. Obrigada, Regina. Obrigada, Fabrício. Pode fazer suas considerações. Agradeço o convite, novamente, deputado. Fico honrado, né, em poder falar um pouco do que está acontecendo hoje com nós, servidores da Estrada de Ferro Campos do Jordão, expor um pouco a verdade, né? Então, agradeço novamente aqui, em nome de todos, a oportunidade. E queria só finalizar dizendo uma coisa, que muitos foram os caminhos que a Estrada de Ferro Campos do Jordão percorreu ao longo dos seus anos. E ainda sob a perspectiva de fortalecimento da sua infraestrutura, de um olhar futuro e renovado, mas guardando o seu passado histórico, cultural. E aí que está o novo desafio dessa Estrada de Ferro Campos do Jordão, tornar-se um importante instrumento de preservação histórica ferroviária do Brasil, no qual vamos valorizar uma ferrovia que tanto se fez presente dentro do século, como a principal fonte de trabalho na região serrana e no Vale do Paraíba. E esta é a meta, é a Estrada de Ferro Campos do Jordão, com seu valoroso reconhecimento e conceito histórico, dos seus quadros de funcionários, seus herdeiros de tradição, há de superar esses desafios e já começou a vencer mais esse. Obrigado novamente. Obrigada, Fabrício. Obrigada, deputado. Muito bacana a sua iniciativa do projeto. Eu quero só agradecer, viu? Parabenizar, Melissa, a Regina, o Fabrício, o Giovanni, que não está aqui, pelo trabalho que vocês têm feito, né, em defesa da ferrovia. Vocês estão dando uma aula de cidadania, de defesa do patrimônio histórico, cultural e tecnológico do nosso Estado. Vocês são um verdadeiro exemplo e podem contar com o nosso apoio. Inclusive, nós já, em relação aos assaltos que foram realizados lá, infelizmente, que paralisou, nesse momento, a ferrovia, eu acionei já a Secretaria de Segurança Pública, pedindo providências. A Secretaria de Segurança Pública tem que investigar e fazer um trabalho de prevenção para que isso não ocorra mais na região, porque é grave. E o Estado tem que proteger a ferrovia. E todo o nosso apoio à luta dos trabalhadores e trabalhadoras da ferrovia. Então, vamos continuar a nossa luta para consolidar o tombamento, a preservação da ferrovia. Muito obrigada, deputada. Obrigada a todos. Fabrício, por favor, inclua a Regina para ser a primeira condutora dos trens lá da região. Por favor, eu acho que isso é importante. A Regina já tá disponível para isso, né, Regina? E eu acho que é um passo histórico importante, com certeza também. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou da Estrada de Ferro de Campos do Jordão com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, o Fabrício Donizete Cruz de Jesus, presidente da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro de Campos do Jordão, e a Regina Helena Lopes, operadora ferroviária. Você fica agora com a programação da Rede Alesp, você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.